Você pode se sentar. Nós estamos numa sequência aprendendo a nos achegarmos à presença de Deus, a irmos até a presença de Deus. E no meio daquela sequência de ministrações, durante ela, depois de 4 ministrações, Deus me fez enxergar uma situação a respeito de que muita gente, apesar de ter recebido uma palavra de promessa, de bênção, a maioria não consegue chegar à presença de Deus, porque estão sendo ao longo do caminho enganados. Domingo passado, fizemos aqui uma explanação de como é doloroso ser traído pelos irmãos e de que muita gente se sentindo ofendido porque foi traído, foi magoado por alguém da família, se sentia no direito de também ofender e fazer o mesmo. E nós aprendemos com José que não é bem assim que as coisas funcionam, não é? Experimentar a dor de ser traído ou de ser magoado, ofendido, de fato, é algo que machuca muito. Mas eu quero falar de algo ainda mais doloroso, porque se você for aí magoado, chateado por amigos e por irmãos, tem lá o seu grau ou o seu nível de insatisfação. Mas e quando você é magoado, chateado e traído pelos pais? Porque lembra que eu falei domingo passado que parece que não tem mal que não possa ser piorado. Então, se você se sentiu encaixado na mensagem de domingo passado e falou, misericórdia, será que existe coisa pior? Tem. Ser traído, magoado pelos próprios pais. Se você já passou por isso ou está passando, sabe muito bem como isso dói. Então você vai pegar a sua Bíblia aí, no primeiro livro do profeta Samuel, que é o que nós vamos ler. Há um outro engano relacionado ao quê? A isso. O que eu quero que você fique bastante atento é de que às vezes nós achamos que temos o direito de fazer o mesmo ou até pior por causa daquilo que nos fizeram. Eu vou falar de uma condição de ser traído por aqueles que têm autoridade sobre a nossa vida, que são os nossos pais, mas eu não vou tratar só no âmbito biológico, tá? Eu vou falar também a respeito, por exemplo, de que você foi magoado, chateado por um pastor que exerce, né, uma condição espiritual. Eu não mando na tua vida, mas de alguma maneira eu tenho aqui uma responsabilidade para com você, como aquele que foi colocado nesse lugar para ser sacerdote. E pode ser que muito bem eu ofenda alguém, eu machuque alguém, porque eu também sou ser humano, né? Não tenho superpoderes aqui. Eu posso em algum momento, igual foi na semana retrasada, eu estive sentado com um dos nossos pastores da nossa extensão aqui, da nossa filial, e ele é mais velho que eu, e tive que dar uma palavra para ele em cima de uma coisa que ele estava vivendo e ele não estava enxergando. E é claro que na experiência dele, ele tem muito mais experiência de vida, mas nós estamos falando de algo dentro do que era o ministério, e é até interessante isso, né? Porque quando a gente vai na autoridade que se tem, falar com alguém mais velho, você se sente um tanto constrangido pela experiência da pessoa, por aquilo que ela já viveu e passou. Ele olhou para mim e falou assim, como eu agradeço que você fez isso comigo. Eu me senti ali um tanto estranho. Nós nos abraçamos, oramos juntos, porque pensamos com o mesmo coração. Queremos ver o reino de Deus crescendo,
expandindo, sendo bênção para a vida das pessoas. Tá? Eu entendo que assim como meu pai e minha mãe, eles nunca lançaram nenhuma palavra sobre mim, ainda que eu tenha entendido que ela tenha sido dura e difícil para mim, que eles desejavam o meu mal, ou quisessem que eu me desse mal na vida. Tá? Então olha só o que está escrito aí, 1 Samuel, capítulo de número 24, e o verso é o de número 11. Isso aqui parece até um caso de novela, tá? Era uma relação de amor e ódio. Parece um caso de novela. Capítulo 24 do primeiro livro do profeta Samuel, versículo 11. Veja, meu pai, veja aqui na minha mão a ponta do seu manto. Por eu haver cortado a ponta do seu manto, sem matá-lo, reconheça e veja que não há em mim nem maldade, nem rebeldia. Nunca pequei contra o rei, ainda que ele esteja à caça da minha vida para tirá-la de mim. Sabe de quem são essas palavras? De Davi falando com o rei Saul. Porque Saul entendia que, melhor dizendo, Davi entendia que Saul, sendo rei, prefigurava a pessoa de alguém que tem o poder de proteger, de ensinar e de orientar. E onde está o engano aqui? Por que eu disse que é uma relação de amor e ódio? Saul, assim como Davi, eles foram ungidos pelo mesmo profeta. A história toda transcorre do capítulo 16 deste livro até o capítulo de número 31. Os dois foram ungidos para uma mesma condição, mesmo antes de se conhecerem, de terem intimidade, ou de saberem quem era quem. Olha que coisa bonita. Mas uma situação de dificuldade os aproximou. Um problema que chegou na vida do rei Saul fez com que alguém que conhecia Davi por suas qualidades, ele, além de pastor de ovelhas, era também um músico. E narra a história que quando Davi tocava o seu instrumento, as pessoas ficavam calmas. Que bonito isso, né? O rei estava atormentado, alguém conhecia Davi, e Davi foi convidado para fazer esse trabalho. Chegou no palácio e diante do rei começou a tocar a sua harpa, e a história conta que o coração atormentado de Saul se acalmava enquanto ouvia Davi tocar. Estas coisas que eu vou falar aqui agora são conjecturas, são pensamentos meus, porque é assim que a gente faz, é assim que a gente imagina. Davi já era ungido como rei. Imagina ele chegando no palácio, diante de quem já era o rei, na condição em que ele estava, e agora ele tinha a oportunidade de estar diante do rei. Imagina quanta coisa não deve ter passado na cabeça dele. Um dia estarei sentado no lugar desse homem. Porque é assim que a gente pensa quando Deus faz uma promessa, não é? Um dia estarei lá. Um dia estarei comendo, me divertindo, desfrutando disso que Deus me prometeu. Não é assim que a gente imagina? Um dia me sentarei ali. Eu me lembrei agora de um detalhe, isso alguns anos atrás, enquanto o missionário Joedes ministrava as reuniões de obreiro, e ele dizia assim: um dia você estará sentado aqui. Mas ele falava para uma classe inteira de pessoas. E eu me lembro de um detalhe especial,
eu fui meio intruso, irmã, nas reuniões de obreiro. Eu não era obreiro, eu só era músico. Mas eu chegava mais cedo na igreja, e as reuniões lá começavam segunda-feira às 18 horas, e ela ia até ali pertinho das 7 horas, depois nós tomávamos uma sopa, que era o final do jejum, e depois já vinha um culto de celebração. Teve um dia que ele olhou para mim e falou assim: menino, o que você faz na nossa reunião de obreiro? Eu fiquei estático, sem resposta. E ele fez uma brincadeira comigo, ele falou: aqui não é o seu lugar. Eu disse para ele: eu quero aprender. Então você está no lugar certo. Não deixe de participar. Imagina a cabeça de Davi. O mesmo profeta que ungiu esse homem, me ungiu como rei. E agora eu estou dentro do palácio. Eu fui chamado para trazer algo de bom para a vida desse homem. O tempo passou, houve uma outra situação, e diz que por alguns dias havia um filisteu que estava atormentando a vida dos exércitos de Israel. E os filisteus haviam feito uma proposta para o rei Saul. Eles não queriam entrar em guerra, muitos soldados, mas organizaram lá um embate, onde o melhor soldado de Israel lutaria com o melhor soldado filisteu, para não haverem muitas mortes. Uma coisa muito boa e pensada, né? Para que matar um monte de gente se eu posso matar um só, né? Ó, a ideia era que não matasse nenhum, mas dos males o menos pior. E diz que por muitos dias ninguém de Israel se levantou com coragem para enfrentar o Golias. O pai de Davi, então, ele que ficava em casa com o pai, disse: olha, eu preciso que você vá até o acampamento levar comida para os seus irmãos. E eu já narrei essa história aqui, nós já falamos um pouco sobre ela, de como Davi foi atrevido, e o crente tem que ser atrevido, às vezes tem que ser entrão em algumas ocasiões, em algumas tem que ser. Ele foi para levar comida, e ele se preocupou com a situação, ele se importou com o que estava acontecendo. E aí a gente parece que não compreende algumas coisas, né? Importar, o que é importar? É trazer para mim. Ele se importou com o que estava acontecendo e disse: eu vou dar solução para isso que está rolando aí. E ele ficou muito alegre em fazê-lo, porque diz que o prêmio para quem vencesse o Golias era se casar com a filha do rei. Imagina, não ia ser genro do rei. Estou dentro, né? Nem que eu morra tentando. Estou dentro. É claro, todo mundo conhece a história. Davi parte para cima do filisteu, e Davi vence o filisteu. Ele vence o filisteu. Ele ganha a filha de Saul. E agora, depois desse grande feito, o filho mais velho do rei Saul se torna amigo do peito de Davi, se tornam amigos bem próximos, e Davi agora vai viver no palácio. Ele não vai mais só tocar a harpa, ele vai viver no palácio, vai sentar na mesa do rei, vai conviver com aquela realidade. Imagina mais uma vez como deve ter ficado a cabeça do Davi. Oh Deus, aleluia, aquela situação da harpa eu entrei, o negócio não rolou, mas agora vai. Agora, acho que agora o negócio está acontecendo. A coisa vai, de fato, rolar para mim. E a partir daqui, Saul se torna um mentor para Davi. Ele toma a figura como de um pai para cuidar de Davi. E ele começa a treiná-lo. Davi, então, treinado por Saul, começou a sair às guerras,
E diz que no retorno de uma delas, o que era muito comum acontecer, quando eles retornavam das guerras, geralmente o povo que tinha ficado na cidade, ficava lá na avenida principal esperando a entrada do exército, e neste dia em específico, enquanto entravam, as pessoas gritavam: olha, bendito o rei Saul, muito bom, né? Saul mata milhares de pessoas, mas Davi, esse não, esse mata muito mais do que milhares, ele mata 10 milhares. E a partir disso, Saul começa a desprezar Davi, começa a tratá-lo diferente, já não mais o ensinava como o estava ensinando. Teve um dia em que Saul, atormentado, Davi foi tocar a harpa, e diz que o Saul ficou tão revoltado que ele tentou matar o Davi tocando harpa, coisa que não havia acontecido da primeira vez. E Davi teve que sair correndo de dentro de casa, fugido, porque agora o coração de Saul estava tomado de ódio e de rancor. Imagina mais uma vez o coração do irmão Davi como deve ter ficado. Puxa vida, uma hora está alta, uma hora não estou, uma hora parece que a coisa está andando, dali a pouco parece que ela não anda mais. Agora fugido, escondido em buracos, em lugares, ou com pessoas que ninguém queria estar, ou para lugares onde ninguém queria ir. Diz que Saul ajuntou 3.000 soldados para caçar e matar Davi. Por muito tempo Davi agora teve que viver escondido, correndo e fugindo de um lado e para outro, de um lado e para outro, como se tivesse cometido algum crime, como se tivesse feito alguma coisa errada. Existe uma coisa que nós temos que prestar atenção nessa história, assim como na história de José, que é a seguinte: foi Deus que colocou Davi aos cuidados de Saul, não foi o diabo. Porque a gente tem uma ideia de que tudo que dá errado é do diabo. Se você tem isso no teu coração, para trás de você esse entendimento. Tudo que dá errado é coisa de Satanás, porque só ele faz coisa que dá errado. Não. Se ele precisar fazer coisa certa para te enganar, ele faz também. Não caia nessa, de que tudo que é ruim, que é errado, vem do diabo. Talvez Deus tenha permitido que naquele dia o pneu do teu carro tenha furado e você tenha ficado na estrada, para você não morrer num acidente que estava logo na frente. Não cai nessa, não entra nessa. Deus estava permitindo tudo aquilo? Sim, com certeza. E este aqui era exatamente o momento em que Davi poderia agora começar a se sentir ofendido também. Que momento? Saul estava de fato determinado a acabar com a vida de Davi por algo que ele não fez. Para você ter ideia do rancor e da raiva que estava agora dentro do coração de Saul, diz que ele passou em uma aldeia das tribos de Israel e ele matou 85 pessoas inocentes, porque ele achou que aquelas pessoas estavam protegendo Davi. Ele matou homens, mulheres, gente adulta, matou crianças que estavam mamando, matou animais. Ele fez um esparrame, porque o coração dele agora estava tomado de ódio.
Então eu entendo também que Davi poderia estar com o mesmo sentimento dentro dele. Não fiz nada, só desgraça, fui lá, o homem estava endemoniado, toquei lá a minha música, porque sou cheio de Deus, o demônio saiu, me mandaram embora, depois, olha, matei lá o filisteu e tal, ganhei o prêmio, tenho direito, e para saí em algumas guerras com esse homem, ajudei os exércitos de Israel em tantas situações, e agora esse homem me persegue para me matar. Você acha que ele não deveria estar ressentido também? Porque é assim que a gente fica, não é? Pelo mal que as pessoas fazem com a gente, ressentido. E que se você tivesse poder de Deus, você mandava como os filhos do trovão, um raio cair do céu para partir o cidadão no meio, não é? Ou quando não você fizesse, faria como Elias, que caia fogo do céu e que consuma, que desapareça, não rache no meio não. Davi poderia estar, ou ele teria esse direito, de fato, de estar assim. Só não se esqueça de um detalhe que eu disse lá no início. Agora esse homem não está sendo perseguido pelos irmãos, está sendo perseguido por quem? Pelo seu próprio pai. Era o pai. Saul se cansa da sua caçada e diz que teve uma situação em que ele teve que parar para descansar. E ele não sabia que no lugar que ele tinha parado para descansar era bem próximo a um buraco que Davi estava escondido com seus soldados. Eu gosto de gente nervosinha. Gente nervosinha fica cega, às vezes não fica? E fica nervoso, você não enxerga nada. É por isso que você dá tanta cabeçada. Não tem como, ele não teve como manter o padrão, lutando, correndo atrás. Eles pararam para descansar. Capítulo 24. Está essa situação. E a história narra o seguinte, que diz que Davi vai lá, que é o texto que nós lemos. Imagina o cansaço que aquela gente estava. Ele saiu do buraco, entrou no acampamento do rei Saul, ninguém acordou, até as sentinelas estavam dormindo. Alguém aqui já trabalha de noite? Trabalha? Quando vem o sono é difícil, não é? Eu fui sentinela por 4 anos. E quanto mais você luta para não dormir, mais sono dá. Davi entra no acampamento, tira um pedaço da roupa do rei e volta para o lugar de onde ele tinha vindo. Aí ele disse exatamente isso. Isso o quê? O que nós lemos aqui. Mandou o recado: veja meu pai, veja aqui na minha mão a ponta da sua roupa, do seu manto. Por eu haver cortado a ponta do seu manto sem matá-lo, reconheça e veja que não existe em mim nenhum mal, muito menos rebeldia. Eu nunca pequei contra o rei, e ainda que ele esteja à minha caça e quer tirar a minha vida. Eu já tive algumas oportunidades de ter inimigos na minha mão, literalmente falando. Imagina a cabeça de Davi. Deus, o que será que está acontecendo? O que será que está havendo? Me ajuda a entender tudo isso. Eu só fiz o bem, eu só fiz coisas boas.
Mas agora Saul quer me matar. Por que será, meu Deus? Por que será? Então Davi, num ato de extrema loucura, porque isso aqui foi loucura, entrar no acampamento de Saul foi loucura. Eu sei que quando a gente está sendo oprimido e as coisas são duras, você faz coisas que até o diabo duvida. Sabia disso? Sim, faz. Satanás fica assim: esse aí não vai, e você vai. Eu tenho certeza que aí dentro do teu coração deve ter alguma coisa assim, ó, que você disse: nunca farei na minha vida isso, que você acabou fazendo num ato de extremo aperto. Tem ou não tem? Tem, no meu tem. Não é possível que só eu sou ser humano esquisito, né, pastor Germano? Acho que eu também sou um ser humano normal. Tem. Eu tive por algumas ocasiões alguns inimigos. Não que eu fosse inimigo, Miriam. As pessoas eram minhas inimigas. E dessas oportunidades eu tinha como poder ceifar a vida da pessoa. Tirar a vida dela. A história conta que Saul parece que acabou reconhecendo. E ele por um tempo desistiu de perseguir Davi. Mas alguém, aquele tipo de gente fofoqueira, que quando você pensa em dar sempre tem alguém que conhece a tua história e vai jogar gasolina de novo no negócio, que está abafando. Ó, rei Saul, estou sabendo que o Davi está aí por perto. O coração dele encheu de raiva de novo. E o que o senhor está achando? Ele está por perto, ele está querendo derrubar o senhor. Ninguém sabia se queria ou não. Mas se eu fosse o senhor, abriria mais os olhos. Deixa eu perguntar uma coisa bem honesta para você. Você é uma pessoa de Deus, não é? Quem é que você anda ouvindo, hein? Quem é que anda aconselhando você? Hoje eu estava conversando com uma pessoa pela manhã. E a pessoa, fui perguntar como é que ela estava. E a pessoa me disse como é que estava e me deu lá algumas justificativas. Eu falei, eu não acredito. Eu não acredito que essa pessoa está dizendo isso. Eu correspondi à mensagem que foi enviada. Dentro daquilo que eu entendo, como sacerdote, que é o que eu devo fazer. E eu pensei na hora, a resposta dessa pessoa vai ser assim: fica na tua aí, pastor. Tinha certeza que ia ser assim. Porque tem gente que não gosta de ouvir o que é preciso ser ouvido. E estou acostumado já com isso. Hoje eu já nem penso o contrário. Quando a pessoa chega para pede um conselho para o pastor, eu estou bem calejado com isso. Quando pede um conselho para mim como pastor, eu já sei que é só por desencargo de consciência, que ele já tem 2, 3 conselhos de outras pessoas. Ele já tem. Ele quer saber mais um. E ele não vai ouvir. Ele só quer. Mas o cidadão me mandou a resposta. Me perdoa, pastor. Eu estou precisando de ajuda. Eu fiquei espantado. Falei, meu pai, aleluia, eu caí para dentro. Porque eu disse para ele tudo o que ele não queria ouvir. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de congregar. Se você falar para ele que ele tem que congregar, ele vai discordar de você.
Tem gente que não entendeu ainda. A igreja não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Amém? Concorda com isso? Mas ele vem buscar o quê? Ele vem buscar a Vera ou a igreja? Eu não estou falando de instituição. Ele vem buscar o quê? Vem buscar a... E para eu dizer que... Porque eu tenho que dizer que eu sou, não dá para estar na igreja. Nós estamos dentro de um prédio com tijolos e tal, e aqui tem um nome e tal. Nós estamos falando de uma outra questão. Eu tenho que estar na igreja, ser a igreja. Porque é a igreja que ele busca. Ele não vai vir buscar só a Vera. Porque se eu digo que eu sou de Deus, mas eu não gosto da noiva dele, se ele vem buscar uma noiva, você não sobe nunca. Esse papo não cola. A salvação estava onde? Em ficar fora ou dentro da arca? Dentro. A arca era a prefiguração do quê? Do que é o corpo, do que é a comunhão. Ah, mas eu adoro Deus do jeito que eu quero. Onde você encontrou essa passagem? Ela não existe. Então olha só o que eu estou trazendo. Eu sei que hoje a maior parte das pessoas tem essa questão, mas eu fiquei ali glorificando a Deus naquela atitude. Saul reconheceu, mas alguém que encheu a cabeça de Saul por alguma questão que ele tinha lá dentro dele também fez com que novamente o coração de Saul então se voltasse em ódio. E mais uma vez, Saul passa pelo constrangimento de perseguir Davi e ficar em uma condição em que estavam propensos a serem atacados. Um soldado de Davi teve uma ideia. Meu senhor, o exército de Saul, e Saul está aqui perto. Esse é o momento certo para nós matarmos todo mundo. E se o senhor quiser, eu vou lá matar o Saul no lugar do Senhor. O nome desse cidadão aqui é Abissai. Eu faço serviço pelo Senhor. Quer ver? Capítulo 26. Versículo 8. Olha as palavras do Abissai. Então Abissai disse a Davi: hoje Deus entregou, colocou Deus no negócio, né? É um negócio de pôr Deus em algumas coisas, meu irmão. Pastor meu irmão, tem umas coisas que a gente percebe que é verdade. Tem gente que para poder dar um poder, uma substância, Senhor, meu rei, hoje Deus entregou o teu inimigo na tua mão. Olha o profetão aqui, tá vendo? Profeta Abissai. Deixe que eu vá lá agora. Eu vou encravá-lo na minha lança. E vou fazer com que a lança chegue até o chão. Nem um pouquinho de raiva estava esse cara, né, Miriam? Pensou? Vou meter a lança até que ela se enterre, atravesse o cara e entre no chão. Vou triturar ele. E vai ser um golpe só, não vou precisar de mais que um, não. Não vou precisar de dar um segundo. Numa só estocada. Gente, Abissai sabia que ele tinha boas razões para fazer isso, assim como Davi ele tinha. Por que ele tinha? Saul matou gente inocente, por causa de mim matou gente que nem devia nada, prejudicou a vida de tanta gente.
Está perseguindo o Senhor aí sem sentido, sem motivo nenhum. Está aí, ó. Senhor, o Senhor também é rei. Você acha que não rolou esse tipo de papo? Eu estou contigo, o Senhor também é rei. E cá para nós, o Senhor vai precisar de um soldado que nem eu, né? Para ficar do teu lado? Sim ou não? Vai. Sabe aquele tipo de gente que está ali com você, está te ajudando a fazer o bem, né? Que pensa bem. Gente, eu li um pouquinho da história. Você não faz ideia da loucura em que estava Saul. Ele tirou crianças recém-nascidas dos colos de algumas mães e passou ao fio da espada. Imagina Abissai, que era agora um soldado de Davi, a raiva que ele estava. Senhor, é o seguinte, eu estou vendo Deus nesse negócio. É Deus purinho na terra. É a hora da sua vingança. Quem te viu na prova e não te ajudou, quando te vê na bênção vai se arrepender. Toma cuidado, meu querido. Porque isso aqui é estranho pensar nesse contexto. Quem te viu na prova e não te ajudou, quando te vê lá abençoado, vai se arrepender. Eu posso pensar 1 milhão de coisas dentro dessa conjectura e desse pensamento. E o coração de Abissai continuou. Está tudo dormindo. Será que isso aqui não é um sinal de Deus? Vamos aproveitar a oportunidade. Vamos aproveitar o momento. Vamos aproveitar a ocasião. Porque o Senhor não fez nada. Está sendo acusado do que não fez. Foi perseguido. Está aí nessa situação, vivendo fugido. Está comendo o que tem no mato. Porque o Senhor, nós não temos comida. Ele não vivia mais no palácio. A vida de Davi nesse período se tornou num inferno a vida dele. Como é a vida de alguns quando são perseguidos. Mas vamos ver o que Davi disse. Verso 9. Davi respondeu para Abissai: não o mate. Porque só Deus pode estender a mão contra aquele que Ele mesmo separou. Isso aqui não é desculpa para dizer, ninguém põe mão no ungido. Não é desculpa para usar isso aqui desse jeito não, tá? Porque hoje tem uns crentes aí, só ungido, viu? Você não é rei não, e nem é Cristo. Porque o ungido aqui, era no nível do Yeshua. Não era alguém que colocou óleo na minha cabeça, que nem o pastor Belém derramou, não. Não é dessa unção que ele está falando. Ele está falando de uma autoridade, de monarca, alguém que foi tirado de um lugar para ser chefe sobre uma nação inteira. Não é sobre uma igrejinha, sobre um grupinho, tá? Não é desse tipo de unção que ele está falando, não. Pode não, ungido. Davi sabia com o que ele estava lidando. O Abissai louco para usar texto, versículo, passagem bíblica sem contexto. Mata, passa por cima, se o senhor quiser, eu vou lá fazer um serviço para o Senhor. Ele falou, peraí, não. Porque esse cara aí foi ungido, rapaz. Ele é um tipo de Cristo. Eu recebi a mesma unção. Imagine se alguém fizer isso comigo. Davi continuou: tão certo como vive o Senhor Deus, Ele mesmo o matará. Deus mata as pessoas?
é que só pregam Deus, o lado do amor de Deus afetivo. Existe o lado do amor que corrige, você sabe disso, né? Que tira o couro, é ou não é? Mas Deus é amor, sim, porque Ele é amor, Ele não vai deixar de corrigir você, não. Que isso, pastor? Eu não conhecia esse Deus. Está na sua Bíblia. Está ou não está? Está lendo aí comigo? Se não tiver, pega a tua Bíblia. Não acredita em mim, não. Pega na sua Bíblia. Está escrito o que, irmã Ivone? Hã? Não, está escrito ungido, sim. Versículo 10. Lê para nós aí. Quem que vai ferir Saul? É o Senhor? É o Senhor que vai feri-lo. O Abissai, você está louco. Foi Deus que colocou ele lá. Eu estou falando de um tipo de unção que não existe mais. Mas o que tem de gente hoje que se acha profeta, que se acha de Deus, que se apega a isso aqui. Que isso, pastor, você está doido? Nunca. Eu doido nesse sentido, não. Não. Mas ele continua. Versículo 10. Tão certo como vive o Senhor Deus, Ele mesmo o matará. Ou chegará o dia da sua morte. Ou indo para a guerra, será morto em combate. O Senhor me livre de estender a mão contra alguém que Deus separou. Agora, porém, pegue a lança que está perto da cabeça dele e o jarro de água, e nós vamos para onde? Nós vamos embora. Davi sabia que Saul já era um homem sem presença de Deus. E que só Deus poderia colocar um fim naquilo. O que tem de gente crente querendo resolver problema. Eu já orei, mas Deus não resolveu, eu fui lá e dei um jeito. Fez igual a irmã Ana, ficou atrás da porta da tenda do Abraão e deu um jeito de... Foi isso? Foi essa a história? Foi, né? A irmã Sara, verdade. Eu falei Ana, né? A irmã Sara. A irmã Sara queria que o seu filhinho Jacozinho fosse o mais bonito, não era? E ela ficou onde? Atrás da porta. Quem? A esposa estava escondida tentando ouvir o que o marido falava. A esposa. Com qual intenção? De fazer coisa errada. De dar uma força para Deus. Você está sendo perseguido? Está sendo humilhado? Está doendo? Está mesmo? Deixa Deus trabalhar. Pastor, mas é meu pai, é minha mãe. Deixa Deus trabalhar. Você escolheu seu pai, meu irmão? Na hora de nascer? Deu para escolher? Não deu? É pai, não é? É mãe, não é? Dá para escolher? Tua filha? Escolheu aí papai e mamãe? Ela está com vergonha. Não escolheu, né? Só apareceu na casa deles, não foi? São chatos pra caramba, não são? Não dá para falar, né? Está perto, né? Mas chama, pai e mãe de chato às vezes não chama. A minha de 9 anos chama. Você é uma chata, principalmente quando a irmã Luciana fala alguma coisa que ela não quer ouvir. Você é chata. Mas vem comigo na história. Olha a cabeça do Abissai. Se a gente avaliar toda a história, ele estava fazendo alguma coisa errada se ele matasse o Saul? Não. Porque ele estava sendo perseguido por uma coisa. Eu expliquei isso para os jovens aqui ontem. Quando Paulo diz o seguinte: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o que eu quiser, porque a vida é minha. Mas eu não faço tudo o que eu quero, porque tem coisas que não são para mim fazer. Não cabem a mim.
Davi então nos esclarece. Se tem alguém que pode colocar um fim nessa história, é quem? É Deus. Tem alguém aqui passando por uma situação assim? Você está com a espada na mão, você sofreu, e você fala, agora é a minha vez de passar o rodo em tudo. Me humilhou, me colocou para baixo, mas agora eu estou de pé de novo. E eu vou passar o rodo em tudo. Eu vou desgraçar a vida de quem me desgraçou. Eu vou acabar com a vida de quem acabou com a minha. E olha que Deus está comigo, hein? Toma cuidado porque Ele é Jeová. É ou não é, né, Jorge? Aí põe esse poder, né? O Jeová, que é o Deus da luta, qual que é mesmo? Sabaote. O Deus que vence as minhas lutas. O Deus que vai para cima e tritura inimigo. Ô pastor, graças a Deus eu não tenho disso. Meu coração está limpo de ser carnal, né? De sair no braço. Se bem que eu pensei em fazer umas aulas de MMA aí, para quebrar uns 2, 3 dentes, é ou não é? Porque tem irmão que sonha, ele vai para cima. Uma hora vai estar atravessando a rua, pastor, bem naquele horário que eu pego o pão na padaria, eu vou passar com o carro em cima. Você pensa que não, meu querido? Mas tem uma outra coisa aqui, porque eu sei que tem gente que não usa meio físico. Mas tem uma outra coisa aqui que o povo cristão precisa estar muito preocupado. Abre Provérbios 18. Pode projetar para a gente? Não abre não. Não abre não. Provérbios 18, 21. Projeta para nós aqui. Que outra coisa que eu preciso estar preocupado? Você não passa com o carro. Você não vai comprar um 38 para dar um jeito no negócio. Provérbios. A morte e a vida estão no poder da... Quem a utiliza... quem bem a utiliza, come do seu. Quem utiliza bem, come do seu fruto. E quem utiliza mal? Eu sei que tem gente aqui que não tem coragem de ir para o físico. Mas tem gente acabando com a sua família, com a sua própria vida, acabando com o que é, com a vida de outras pessoas, por causa daquilo que fala. Aquele maldito, aquele isso, aquilo. E olha que igrejas se dividem, porque a pessoa não sai no braço dentro da igreja, mas sai falando mal. As pessoas, às vezes, elas não brigam na dissolução de uma família, de um casamento, mas elas usam da boca para amaldiçoar um e amaldiçoar o outro. E o que tem de gente vivendo esmagada, triturada, sofrendo por causa disso. Ainda que os motivos sejam verdadeiros, Abissai não contou nenhuma mentira. Os motivos eram verdadeiros. Matou gente inocente, está perseguindo o Senhor, vai matar o Senhor se o Senhor não fizer nada. Era tudo verdade. Mas tem uma coisa que o Senhor fala em Provérbios, que é fantástica. Se tem uma coisa que Deus abomina, Ele não odeia. E quando Ele abomina, é um negócio que Ele quer ver longe dEle. É quem semeia discórdia entre as pessoas. E Abissai estava sendo esse cara. Tem gente que a boca coça para falar, não coça? Para falar da vida do outro.
principalmente quando você está sendo esmagado pelo outro. Pastor, é verdade mesmo? Provérbio mesmo, vamos ler aqui. Põe para nós aqui na tela, Provérbios 6, 16, 17, 18 e 19. As 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que Ele considera detestáveis: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e aquele que semeia desentendimento entre. Mas eu estou certo no que eu estou falando. Mas eu estou com razão. Está acontecendo muita coisa errada. Não, eu não duvido. Eu não duvido. Davi entendeu que Saul, de fato, estava reagindo como não deveria. Mas ele não caiu nessa. Ele não entrou nessa. E muita gente cai nisso aqui. Mas eu sou escolhido. E Saul era. Saul, como rei, não podia fazer o que ele estava fazendo? Podia. Como rei, podia. Ele era rei. Mas ele deveria fazer? Não. Porque o que motivou ele a perseguir Davi e matar a Davi foram questões pessoais. Você vai achar que eu estou longe do propósito que eu estou pregando hoje. Eu não estou longe não, eu estou bem dentro. Nós estamos falando do engano de Satanás com relação ao que são coisas de Deus e o que não são de Deus. Tem gente usando Bíblia para amaldiçoar os outros. Tem gente usando prerrogativa de ter um título para poder dizer que ele é melhor do que o outro. E que ele pode, você não pode. Claro que tem. Eu estou dentro, eu conheço isso. Eu sei do que eu estou falando. O que está afastando as pessoas de Deus? Tem gente achando que é o inferno. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas eu tenho que ser igreja do Senhor. Eu tenho que estar na unidade, no corpo, para que isso seja uma realidade. Então, olha o engano mais uma vez presente. Onde? Para Davi. Verdade, ele poderia ter dito: o Abissai, você não. Dá a lança aqui que eu mesmo vou fazer o serviço. Eu mesmo vou dar fim nessa situação. Mas ele disse assim: Deus o colocou, Deus o levantou, Deus o escolheu. Então é Deus que vai resolver essa situação. É Ele. Saul, por causa da dureza do coração dele, morre numa batalha. Você não precisa lutar com o seu inimigo. Eu vou para a luta espiritual, eu vou pegar minha espada espiritual, o meu escudo espiritual e vou sair dando espadada no Satanás, Você não entendeu que isso é uma alegoria. Satanás já foi vencido. Com que diabo a gente luta? Ele já foi vencido. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua força e a tua capacidade? Porque o Filho de Deus ressuscitou. Meu querido. Aí Saul morre. E aí você pensa assim: Davi deve ter feito festa. Não, ele chorou. O que ele chorou? Porque o inimigo dele... porque Saul era inimigo dele. Ele não era inimigo de Saul.
ele chora a morte de Saul, seu pai, e do seu irmão Jonatas. Tem gente que acha que aqui era uma questão de relacionamento homoafetivo, não tem nada a ver. As pessoas não leem a história, depois ficam contando coisa da carunchinha. Se Saul é o meu pai, os filhos de Saul são os meus irmãos, por eles luto, não é assim você pela sua família? Por eles brigo, por eles me entrego, eu vou até o fim. Saul morre, Davi, ou melhor, Jonatas também morre, e a notícia chega para Davi, e Davi se entristece, porque nós não estamos falando de um espírito maligno, nós estamos falando de uma alma que precisa conhecer o Senhor e ser transformada como eu e você fomos um dia. Ou você acha que você era mais bonitinho do que o outro, que te prejudicou? Você não foi salvo porque você era melhor que o outro, foi porque a misericórdia do Senhor alcançou o mundo todo. Davi poderia ter caído no engano, Miriam. É a minha hora. E eu estou assim indignado com um crente que fica nessa de vou fazer justiça, e Deus vai fazer justiça por mim. Só que a justiça que os crentes esperam que Deus faça é a do jeito dele. Você já viu como que as pessoas pedem perdão? Eu te perdoo, mas se você fizer de novo, isso não é perdão, meu irmão. É assim que as pessoas perdoam, né? Se você me chatear de novo, porque essa é a milionésima vez, e se você me chatear de novo, eu nunca, isso não é perdão. E aquele perdão que estão pregando agora, que você perdoa, mas não precisa se relacionar mais. Eu não sei para quanto céu Deus vai ter que criar para mandar essa gente toda lá para cima. Você não precisa se relacionar mais, porque você perdoou. Então Jesus me perdoou e fala assim, e viva aí, desgraçadamente nesse mundo perdido, porque você está perdoado, para o inferno você não vai, mas você vai ficar embaixo, para logo resolver o teu problema, porque eu não quero ficar perto do você. De que perdão é esse que essa gente anda falando? De que vida é essa? Porque Satanás entrou com engano no coração das pessoas. Embora Saul tivesse rejeitado, embora Saul tivesse perseguido, Davi permaneceu fiel. É fácil ser fiel a quem quer o nosso mal, sim ou não? Não. Dá para ser fiel às pessoas que nos odeiam? Não. Não dá, pastor. Mas eu preciso. Ainda mais se ela tivesse sido ungida pelo Senhor, escolhida, separada, e aí a coisa vai longe. Tem alguma coisa aí no teu coração agora, se coloca em pé comigo. Tem alguma coisa aí no teu coração agora que você está desejando vingança? Eu quero vingança. Porque tem muita justiça que é vingança. Você só usa o termo justiça, mas o que você quer é se vingar. Alguém pode falar assim, pastor, é que você nunca sofreu o que eu sofri. Tem certeza que quer sentar um dia comigo? Bater um papo comigo? Quer? Eu vou contar o mais trash que eu passei, o mais escandaloso. Eu estive acompanhando uma família por alguns anos, uma década quase. E essa pessoa colocou uma arma na minha cabeça e puxou o gatilho. Eu vou contar o mais, esse é o mais leve. Esse é o mais leve. O pastor não deixou de ser crente? Eu tenho algo com Deus, não é com a pessoa que fez isso. Que isso, pastor? Você está doido? Eu falei, não, eu louco, imagina. Que você deve estar aí achando que, ai, a minha vidinha. Por isso que eu falei para você, quer sentar comigo? Eu vou contar um pouco da minha história para você.
E esse cidadão foi um que eu tive ele na minha mão para matá-lo. Você não mataria quem quer te matar? Ah, sim, eu quero vingança. Eu estou livre disso, desse engano. Quem cuida de mim é Deus. Quem guarda a minha vida é o Senhor. Pastor, você está louco, você está viajando. Eu peguei a arma na mão. Eu tirei as munições de dentro. Uma estava picotada. Você está contando isso para quê? Para te mostrar que se você está aí querendo vingança, desejando vingança no teu coração, Satanás te enganou. Ele te iludiu. O teu lugar é na presença do Pai. É na presença de Deus. Mas pastor, agora que eu tenho a oportunidade na minha mão, sim, você tem a oportunidade de fazer o que Davi fez. Porque só uma pessoa que... Agora você vai entender uma coisa aqui. O que é ser segundo o coração de Deus? Você acha que é se arrepender só? Quem se arrepende como Davi. Não, é quem vivia como Davi. Ele não só se arrependia, ele também não tirava a vida de quem queria tirar a vida dele, mesmo quando ele tinha nas mãos a oportunidade de fazê-lo. Porque tem muita gente se arrependendo de coisas que tem feito, mas o coração está cheio de coisas que você está amargurado e ainda quer fazer. O que nós temos falado, a forma como nós temos reagido e agido, tem destruído talvez a tua vida, a tua família, a tua casa, está distanciando você da presença de Deus. Nós estamos num propósito que está nos levando para a presença dEle, e Satanás entra com engano de imaginar, mas pastor, ser traído, perseguido, magoado pelo pai, olha, isso é o fim, eu sei, eu estou te dando um exemplo aqui, de como isso de verdade é duro, é difícil de ouvir. Ele disse, meu pai, eu tirei um pedaço da tua roupa para o Senhor ver que eu não tenho maldade no meu coração, que eu não tenho nada contra ti. Nem isso ele deveria ter feito, ele se chateou por ter feito isso depois. Nem essa atitude ele deveria ter tido, porque se Deus estava de fato trabalhando, Deus agiria como agiu no final de tudo. E se de fato o que tem sobre a tua vida é uma palavra de Deus liberada, se de fato o que tem sobre a tua vida é algo que Deus colocou no teu coração, não importa o que aconteça, não importa até que profundidade você desça, na depressão, na amargura, na dor e no sofrimento. Se você tiver que sentar no trono, Ele vai te colocar lá. Se você tiver que receber o que Ele prometeu, porque se Ele prometeu, Ele vai dar. O que Ele espera é que eu e você não caiamos no engano. A tua vida parece doce e maravilhosa, mas tome cuidado, você pode estar sendo enganado. E está cheio de razões aí dentro do teu coração agora. Como Abissai disse, Senhor, meu rei, é a tua hora, o Senhor está certo, é assim mesmo. Não caia nessa. Abra os teus olhos, abra o teu coração. Nossa, mas agora que parece que as coisas estão dando certo, sim, ó, o inimigo na minha mão e tudo rolando e as coisas acontecendo. Abra os olhos em um nome de Jesus, abra os olhos. Abra os olhos no nome do Senhor Jesus. Está nos tirando da presença do Pai, está nos tirando da presença de Deus, é um engano. Mas é meu Pai, o Senhor, eu sei, dói, eu entendo, eu sei o que é isso.
Eu estou ministrando na propriedade de alguém que você pode ter certeza, eu experimentei isso aqui. Mas tudo que o seu coração está cheio agora de vingança, você quer o mal. Você quer o mal, mas você é de Deus. Você quer que a pessoa pague, mas você é de Deus. Você quer que a pessoa apodreça, mas você é do Senhor, em ti mora o Espírito do Senhor. Você quer que a pessoa se arrebente, que ela acabe e fique sem nada, mas você é do Senhor. Eu tenho falado continuamente, ele não precisa incorporar, ele só me faz ficar enganado, até congregando. Caramba, mas que coisa! Eu tenho ouvido louvor, eu tenho deixado o meu coração aberto para o Senhor, mas eu nunca ouvi isso. Está vendo como eu preciso estar na casa do Senhor? Não, eu não preciso congregar não, quando eu precisar de uma palavra eu pego a Bíblia, eu vou para a internet. Você não está entendendo nada de reino de Deus, você está longe, tem alguém te influenciando a isso, tem alguém te desconstruindo, matando você aos poucos. Você está entendendo agora por que as suas mãos não funcionam como mãos de profeta, como as suas palavras, elas não manifestam palavras proféticas? Está entendendo agora por quê? Porque tem gente que não reage no braço, mas usa a língua, aquilo que fala, na obscuridade da vida, nos encontros dos doentes, dos problemáticos, daqueles que têm ódio entre um e outro. Graças a Deus, eu acredito que Deus está levantando pessoas aqui como o coração de Davi. Fica na sua aí, Abissai. Porque Deus colocou. Foi Deus que escolheu e Deus não erra nas suas escolhas. Mas o homem se afasta dos propósitos do Senhor. E Deus dá a vida e Ele tira, Abissai. Você não entende muita coisa ainda. Está entendendo que não é só uma questão, mas eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho pedido para Deus, mas como está o meu coração? Como que é a minha vida de fato diante desse Deus? Como que pode alguém que confessa, que lê, que fala do amor e que nas entrelinhas o seu coração está tão afastado, tão desviado, tão distante desse Deus, que não percebeu ainda? E você tem todas as razões, diante das realidades vividas, daquelas que você tem experimentado. Sim, mas este não é o caminho. Este não é o caminho. Deixa Deus te curar nessa noite. Deixa Deus sarar você nessa noite. Deixa Deus limpar a sua vida. Deixa Deus trazer vida e milagre sobre você nesta noite. Você entende por que a palavra do Senhor é luz, ela é lâmpada. Ela tirou você da escuridão que você estava vivendo. Tem gente até orando, Senhor, faça justiça, quebra, destrói, como fez comigo. Faça, Senhor. Faça. Ele quer fazer algo diferente.